Olá pessoal, mais um quadro da Quarta Mental Somática. Eu sou Murilo Veronino e estudo a Conscienciologia desde 2008, no primeiro semestre, na verdade no segundo semestre de 2008. E também sou formado em Tecnologia e Análise de Dados. Eu sou Rosana, psicóloga, mestre em Educação e sou pesquisadora da Conscienciologia desde 2002. Nessa quarta-feira vamos falar sobre um livro muito interessante, sobre o antibagulismo energético. Ele está disponível online, ele não está disponível em PDF completo, mas uma parte dele está online no site do ICGE. Eu vou publicar aí a parte que você poderá acessar, e também tem um questionário muito interessante se a pessoa está dentro desse processo de bagulismo energético, que muita gente desconhece, porque todo objeto físico palpável, ele pode acabar contendo, na verdade ele pode não, ele contém um duplo energético, depende das energias que estão imantadas nele. Então vale a pena a pessoa desenvolver o parapsiquismo para ela conseguir auscultar, fazer uma parapsicometria da energia que está contida naquele objeto físico, não é mesmo? Que a gente chama de duplo, né? O duplo etérico, duplo, porque ele fica imantado com as nossas próprias energias, nossos apegos, nossas emoções. Sim. E tem os bagulhões, né? Sim, muitas pessoas. Então a gente chama de aura energética do objeto, sim, né? Ou duplo energético. Sim. E isso como aí, ser humano, né? Isso aí não tem. Todo objeto que tu é manuseado, que tu usa, vai ficar com duplo. Sim, vai depender da qualidade da energia, né? E também da evocação, né, do objeto. É isso aí. Planta também, né? Planta também tem uma aura, uma parapsicosfera, então todo objeto contém também esse processo mas de energia. O objeto em si, a coisa em si, ela é imantada pelo objeto da consciência. Sim, né? pela energia de uma consciência. A planta tem energia dela mesma. Sim. Não, estou falando que é a aura, né? A parapsicosfera, que é a mesma. Só que no objeto físico é mais fácil você desassediar um objeto físico do que desassediar uma pessoa. Porque o objeto físico não tem inteligência, é só matéria. A própria imantação da pessoa, né? A própria energia. Na verdade, não é indicado nem a pessoa tentar desassediar o objeto. É melhor descartar. Queimar, dependendo da emoção, dependendo de onde veio, dependendo do que evocou. Né? E quais são as pessoas que mais acumulam, né? Tem até a síndrome do acumulador compulsivo, né? Para vocês que com certeza devem ter assistido na TV a cabo, ali nos Estados Unidos, aquelas pessoas absurdamente começam a juntar lixo e fica difícil até entrar na casa. Em Goiânia, eu percebi alguns casos com essa síndrome, né, grave, né, da pessoa ia, tipo aqueles catadores de papelão, de lixo, e essa pessoa tem um problema não só mental, é um problema consciencial, né, que provavelmente essa pessoa passou por dificuldade em vida passada, escassez, e aquilo ficou na sua consciencialidade, na sua espiritualidade, a sua holomemória paracerebral, né, e aí ela acaba acessando aquilo de forma inconsciente. Infelizmente, a psiquiatria convencional não sabe ainda. Esse antibagulismo energético, ele foi cunhado, né, o termo foi cunhado pelo professor Valdo Vieira, na Conscienciologia. Por quê? Para facilitar, porque como a Conscienciologia estuda o paradigma consciencial, que é o né, o além dessa nossa matéria, além da dimensão material. Então tudo que tiver no ambiente, às vezes que está carregado, às vezes pesado, isso vai atrapalhar a vida da pessoa, não vai fluir. Sim, com certeza. Eu já tive casos assim de eu ler eu estava lendo um negócio de terapêutico, e a pessoa tinha dor nas costas, dor nas pernas, e eram bagulhos energéticos que estavam na casa dela. E ela nem desconfiava. Ela nem percebia. Aí é para médico, é para cá, para lá. Resolve nada, nada. E claro, são casos e casos, mas no caso dessa pessoa, a acumulação que ela tinha, às vezes um quartinho lá meio paradão, lá às vezes tu olha e tu nem percebe que é aquilo, né? E tá lá acumulado lá aquela energia gravitante, fica aquela energia em que invoca, né, as próprias consciências extrafísicas, né? Isso pode até evocar, né, consciências extrafísicas de certos objetos. Por isso que tem aqueles casos de poltergeist, casos de assombramento, em casarões, alguns objetos foram deixados ali, e a consciência intrafísica dessoma e ela acaba se apegando mesmo estando na dimensão extrafísica.
Mas a gente está querendo falar também sobre o voto de pobreza, que é outro extremo. Nós não estamos querendo falar que a pessoa tem que desapegar de tudo. A pessoa quer perdoar, jogar tudo fora. Não é isso, gente. Tem que ter noção para ter uma espécie de minimalismo cosmético, digamos assim. Minimalismo cosmético. Eu comecei a morar em Caldas Novas e lá eu utilizei esse processo de minimalismo, morar sozinho, minimalismo cosmético, com poucos móveis. Durou menos de 1 ano, mas aí eu curti o contrato de aluguel e acabou vindo a pandemia. Foi um processo. O Sozol tem uma coisa que é bem interessante: o que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Não adianta maquiar, pintar, mas o que está por baixo aí, né? Sim. Assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então é bem interessante. Eu particularmente, eu gosto muito disso, porque eu sinto muito a energia dos objetos, a coisa do sensitiva, né? Tem pessoas que são mais sensitivas, outros são mais casca grossa. Realmente, tá? E assim, é em todos os setores, né? Sim. O antibagulismo. Não é só de objetos. Imagina uma pessoa que é colecionadora. Vai ver que ela coleciona. Tem gente que coleciona armas. Esse é o pior bagulho energético. E o que é a nossa cultura? Nossa cultura, o que ela faz? Ela instiga a gente a comprar a síndrome do consumismo. Hoje em dia. Então. Publicidade agressiva, a fartura de mercadoria, facilitação de crédito. Você sempre tem que trocar modelo de faz celular. 10, 12 vezes, vai colocando, né, os modismos, a busca de status também, compensação. Na realidade, o que tem ali? Compensação emocional. É um vazio consciencial que a pessoa tem, ela tenta compensar com aquele objeto físico que é uma bobeira. Ela sempre vai ficar insaciável, né? E a autora, ela coloca, a Kátia, né? A Kátia Aragati. Ela coloca de falar que é uma pessoa muito boa. Ela fala assim, cliente e aluno. Sim. Até o cliente agora que virou, em vez de virar conhecedor, virou cliente, né? Sim. Também pode ser considerado na educação bagulho energético. Agora, como educar uma pessoa a praticar o antibagulismo energético? Eis a questão. Ela precisa entender que existe a energia imantada no objeto. Que ela mesma pode sentir, porque ela tem sua energia consciencial também. E ela pode sentir os ambientes, as pessoas. Pode. Se ela sente a energia das pessoas, ela pode sentir energias de determinados ambientes. Eu lembro do professor Waldo falar que em certos locais que ele entrava, e já de cara já sentia de onde que estava emitindo. Eu lembro de um vaso que veio, não sei da onde, caríssimo. Né? Quadro e também. Ele fez a leitura energética, o vaso estava trazendo muitas energias gravitantes, negativas, né, pesadas. Dava dando trabalho até pro cachorro. Pois é. O pet. Sim. Olha só. Isso é bem interessante. Sim. Às vezes o gato derruba um vaso em casa, não é por acaso, né? Gato é bastante sensível. Às vezes ele não derruba. Às vezes eu penso assim, às vezes quebra um objeto, não. Às vezes não é todo o caso, mas às vezes era mesmo carregado, né, o objeto. E vale ressaltar, vai que a pessoa de repente acaba acessando o nosso vídeo no YouTube. Eu duvidava de tudo isso. Eu era bem teimoso, bem cético, bem na minha. Eu me considerava agnóstico quando eu deixei de seguir o catolicismo. Então, eu comecei a estudar e desenvolver o estado vibracional e comecei a ser mais sensível, ter mais sensibilidade energética. Então, eu lembro que eu fui a última vez que eu fui no estádio de futebol lotado, e camisas de time de futebol é um processo de bagulho energético. Né? Que vai evocar. Nem vamos falar sobre isso. Fanática no futebol. Eu lembro a última vez que eu fui no estádio, eu senti a energia da torcida lotada ali na primeiro jogo da finalíssima da Copa Sul-Americana, Goiás Independente da Argentina, em dezembro de 2010. Eu senti aquele holopenseiro no estádio. Em 2011 eu comecei a fazer TENEPS, porque eu já estava sentindo muito. Eu tenho que fazer algo com essa minha sensibilidade energética. Então, a pessoa que começa a desenvolver o estado vibracional, ela vai ficando paulatinamente ou então rapidamente, depende de cada pessoa, porque tem pessoa que já mexeu com isso no passado, é mais aberta para as energias, e ela vai sentir a energia dos objetos, das coisas, das pessoas. Então, quanto menos bagulho energético, melhor. E saber, né? E tem o bagulho pensênico, tem o bagulho isso que eu falo, o fanatismo futebolístico é um bagulho pensênico. Então, assim, Então, assim, é muito. Esse livro ele é bom porque ele expande além da coisa, do objeto. Sim, vai além. O apego, vai além. Porque tudo a gente acopla, né? No nosso carro a gente está acoplado com o nosso carro. A gente acaba se apegando, né? Aquelas coisas que as pessoas colocam no carro também, elas devem ser observadas. Às vezes é muita perda de tempo. Para que tudo isso? Porque a nossa evolução tem coisas que ela coloca até no livro. Sim.
o ambiente, o objeto, ela vai te ajudar no processo. Sim. Só que é o que você aprendeu, né, com a coisa. Não adianta ficar apegada a isso. Né? A Tatiana Kapp, eu gosto dela porque ela é bem cosmoética, isenta. Eu lembro uma vez que o parceiro evolutivo dela, duplista dela, falou que nunca foi de futebol. Aí ela tem uma página no Instagram que só coloca filmes, documentários, e ela colocou sobre a história do futebol. Tem English Game. Então, ela é bem isenta, ela é bem na dela, bem cosmoética, e acabou fazendo esse mega livro aí. O interessante é que ela fala do ego e do retroego. O que é o retroego? O retroego é nossos egos de nossas vidas passadas. Retropersonalidades. Então, o que a gente pode fazer nessa, né? A paragenética. Então, a gente pode talvez reciclar o nosso ego para um ego mais existencial, não tão apegado. Muitas pessoas acabam repetindo, né? Fazendo coisas... mimeses, né? Automimeses. E ela faz até uns contrapontos, né, Murilo? Aqui, ó, aspectos doentios do objeto e aspectos sadio. Tipo, superstição. É um processo bem de imaginação e de crença. Vai acreditar que aquilo vai te ajudar mas é com energia, né? Depois ela põe lá poder e status. Poder e status. Muitas pessoas se apegam, né, a um determinado objeto por poder e status. Por exemplo, joias, né? Mulheres com joias caras, brincos, esmeraldas. E a dependência afetiva, o dinamismo, né? A compensação e o compartilhamento. Por exemplo, você pode compartilhar as coisas, você não precisa ficar achando aquilo é meu, por exemplo, a bola é minha, o campo é meu, só eu que... Tem vários livros, tem uma da Mary Kondo que é bem legal, uma japonesa, que ela explica até como fazer esse desapego, da coisa emocional. Como melhorar a energia dos objetos, da casa, né? E tem também outra que é a parte de apenas necessário, que é o essencial, né? Essencialismo. Então, vale a pena as pessoas refletirem, analisarem esse pedaço que eu vou disponibilizar online. Caso a pessoa queira comprar o livro, a gente vai colocar... Tentar limpar um quartinho, né? Ver como é que se sente no quarto, né? Mais fluido, mais energia melhora. E faça o teste lá para ver se você está sendo uma pessoa que está utilizando do processo, está sendo vítima, né, do bagulismo energético, ou então você já descartou e está no antibagulismo energético. Normalmente as pessoas que já estão nesse antibagulismo energético é aquelas que já estudam profundamente o paradigma consciencial, não se apegam mais em coisas. Então a gente vai olhar os objetos que aquilo está mais evolutivo, né? Porque daí vai enfraquecendo, até ela fala aqui do linkzinho com os assediadores, né? Com os obsessores, assediadores. Então vai cortando esse link aqui, porque isso não está mais colocando para frente. Sim, né? muitas consciências. Virou um bagulhão, né? Um bagulhão. Muitas consciências extrafísicas que são doentias, elas acabam assediando a pessoa pelo link do objeto, né? Dependendo do objeto, né? Principalmente colecionar latinha de cerveja. Não é só teoria, não, é na prática. Teoria e prática. Por exemplo, colecionador de latinha de cerveja. Uma consciência extrafísica. A gente fez até uma faxina numa adega que foi bem prática mesmo. Foi bem punk, já limpamos pra caramba aqui, o ambiente melhorou 10%, 1000%. Então, até a próxima quarta, pessoal. Até a próxima. Valeu.